Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje, sexta-feira, dia 23 de dezembro, véspera aí de Natal. Gostaria de aproveitar a data e desejar a todos que acompanham o nosso canal um Feliz Natal, cheio de muita paz, muita saúde, que vocês possam aí partilhar essas celebrações com as pessoas que vocês gostam. Pessoal, comentando aqui sobre o comportamento do fluxo estrangeiro no nosso mercado, a gente vai fazer no vídeo de hoje um giro mais rápido e mais prático para vocês devido justamente a esse feriado em relação ao Natal. A gente vai comentar aqui primeiro o ambiente de fluxo oficial divulgado pelo próprio site da Bolsa. Lembrando que refere-se ao dia 1º ao dia 21 do mês de dezembro. Tem uma defasagem de 2 dias úteis e como hoje é dia 23 de dezembro, a gente tem esse acumulado aí até o dia 21. O investidor estrangeiro, vou selecionar aqui para vocês, está com uma ponta o quê? Numa ponta compradora de 72,2 bilhões de reais e uma ponta vendedora de 73,2 bilhões de reais acumulado no mês de dezembro. Ou seja, eles estão com saldo vendedor de pouco mais de 1 bilhão de reais no nosso mercado. Enquanto o investidor pessoa física, saldo de ponta compradora 19,9 bilhões, 19,7 de ponta vendedora. Ou seja, o investidor pessoa física está com saldo comprador em dezembro de pouco mais de 100 milhões de reais no nosso mercado. Por que a gente comenta isso com vocês? Dá uma olhada aqui, pessoal. Gráfico mensal do Ibovespa, a gente está fazendo o quê? Uma barra de queda. Inclusive uma queda já superior de 6% no nosso mercado. E o que está acontecendo? Movimentação do fluxo estrangeiro atuando aí numa ponta vendedora para o nosso mercado, enquanto o investidor, pessoa física, está aí, entre aspas, né, pessoal, perdendo dinheiro com ponta compradora, enquanto o mercado está caindo para o Ibovespa. Se a gente verificar aqui a movimentação aí do fluxo estrangeiro por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha, no pregão de hoje, eles encerraram como? De uma ponta vendedora para o nosso mercado à vista e uma ponta compradora tanto para o Ibovespa futuro quanto também para o dólar. Se a gente verificar aqui essas movimentações intradiárias, a gente vai conseguir perceber que no caso do Ibovespa futuro, eles tiveram um pregão predominantemente de ponta compradora. Só que a gente conseguiu observar que na parte da tarde no nosso mercado foi perdendo força aquela autonomia que a gente estava percebendo de ponta compradora por parte deles. Inclusive terminaram o pregão de hoje com um pouco mais de 9 milhões de reais de uma ponta compradora. Em relação à movimentação do dólar, eles começaram o dia com uma ponta compradora, depois eles retomaram uma ponta vendedora aqui entre 11 horas e meio-dia. Inclusive a gente marcou uma mínima aqui em base horária para os contratos do dólar futuro e na parte final do pregão a gente teve aí uma recuperação e eles atuando numa ponta compradora conseguiram oferir lucro aqui em relação ao preço médio, tanto para o dólar futuro quanto também aqui para os contratos do Ibovespa futuro. Em relação à movimentação por parte deles em base diária, a gente consegue perceber o seguinte, pessoal, no pregão de hoje eles tiveram o quê? Uma recuperação em relação àquelas vendas que a gente estava observando para o mercado, nem que seja uma recuperação bem tímida, conforme a gente verificou aqui, e a movimentação dos preços tiveram bem mais intensidade em relação ao nosso mercado. Em relação ao dólar futuro, mais um dia de mínima para o contrato, 3.278, quinta queda consecutiva para a moeda americana e eles atuaram novamente numa ponta compradora e eles estão acumulando aqui praticamente 40 milhões de reais de ponta compradora para os contratos do dólar no nosso mercado. Bom, pessoal, comentando aqui a movimentação por parte deles nos nossos ativos, eles atuaram aí como carro-chefe de compras no pregão de hoje nas ações de Cielo. Inclusive o ativo não correspondeu com uma desvalorização. E como carro-chefe de vendas nas ações do Banco Bradesco. E também não correspondeu porque fechou o dia com uma valorização de superior a 2% no nosso mercado. Os ativos que eles atuaram numa ponta compradora, 1,25 de variação média positiva, ponta vendedora 1,72 de negativo, eles tiveram um pouco mais de 5 milhões de reais de projeção de prejuízo para o gráfico intradiário do Ibovespa. Em relação ao mercado de opções, ponta compradora para as opções de Petrobras e vendedora para as opções de Vale, assim como a gente conseguiu verificar aqui, muito calçada, porque por puts, quem vende put, projeção de alta, quem compra put, projeção de queda. Se a gente verificar aqui a posição em relação ao nosso quadro, a gente vai conseguir perceber que a ponta vendedora, tanto de Petrobras quanto de Vale, eles conseguiram o quê? Auferir lucros no nosso mercado. A gente está observando isso direto durante essa semana aí, tanto para as opções de Petrobras quanto para as opções de Vale, eles estão lucrando aí com a maior parte das vezes na ponta vendedora para esses ativos. Vamos dar uma olhadinha agora na movimentação de fluxo em base semanal por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha, pessoal.
Bom, o Ibovespa terminou essa semana com uma desvalorização de 0,77 ante uma desvalorização de 3,5 na semana passada. Só que o que aconteceu na semana passada, pessoal? Se a gente verificar aqui, eles atuaram como? Uma ponta compradora. Vou até colocar aqui o fechamento da semana passada para vocês observarem. Na semana passada, eles atuaram como uma ponta compradora de pouco mais de R$ 1 bilhão no nosso mercado à vista. E eles compraram também o Ibovespa Futuro e venderam a moeda americana, inclusive a moeda americana que fechou na semana passada com valorização. Nessa semana, o que eles fizeram, pessoal? Eles atuaram como uma ponta vendedora para o nosso mercado à vista, inclusive com um montante superior, 1,2 bilhão de reais, e também atuaram numa ponta vendedora para o Ibovespa Futuro, e aquela ponta vendedora que eles tiveram para o nosso mercado futuro em relação ao dólar com valorização na semana passada, praticamente nessa semana eles recompraram todo esse movimento com essa valorização que a gente observou aqui para os contratos futuros de dólar. Bom, para os ativos que eles atuaram numa ponta compradora, pessoal, valorização média de 1,10%. Na ponta vendedora, desvalorização média de 0,19%. É isso que a gente sempre comenta com vocês que acompanham o nosso canal. Eles o quê? Eles fazem pressão de preços e conseguem oferir lucro tanto na ponta vendedora quanto na ponta compradora aí para o nosso mercado em relação aos nossos ativos. Como carro-chefe nessa semana, eles tiveram nas ações de Qual 3, pouco mais de 30 milhões de reais e o ativo se valorizou mais de 6%. E pessoal, no caso de Qual 3, já é a quarta semana consecutiva de ponta compradora por parte deles no nosso mercado. Inclusive na semana passada, eles atuaram com uma ponta compradora também no ativo, pouco mais de 16 milhões de reais, e o ativo tinha se desvalorizado pouco mais de 3% no nosso mercado. Então, quer dizer, toda essa ponta compradora que eles tiveram na semana passada, eles incrementaram nessa semana e ajudou aí essa movimentação de recuperação do ativo para o nosso mercado. Em relação à ponta vendedora, pessoal, mais uma vez as ações do Banco Itaú, inclusive já para aproveitar para comentar com vocês o setor bancário, vejam, Itaú, Itaúsa, Banco Bradesco e também Banco do Brasil, que não aparece aqui, mas eles atuaram também numa ponta vendedora em 13 milhões de reais durante essa semana. E todos os ativos do setor bancário nesta semana em específico tiveram o quê? Ponta de valorização, com exceção de Itaúsa, que fechou a semana com uma queda de 1,5%. Então vamos ficar bem atento que eles estão atuando o quê? Numa ponta vendedora no nosso setor bancário, inclusive num ativo de bastante peso, que são as ações do Banco Itaú. Já completou inclusive a terceira semana consecutiva de ambiente vendedor por parte deles, acumulando um fluxo de pouco mais de 700 milhões de reais de ponta vendedora. Vamos ficar bem atento em relação a essa movimentação por parte deles no nosso setor bancário. Bom, comentado aqui o setor bancário, vamos comentar agora, pessoal, as ações de Petrobras e Vale. No caso de Petrobras, ação ordinária com fluxo vendedor de mais de 100 milhões de reais durante essa semana. Lembra que a gente estava sempre comentando com vocês? As ações ordinárias, tanto de Petrobras e Vale, estavam o quê? Estavam segurando a peteca no ambiente comprador, quanto o ambiente vendedor nas preferenciais de muito maior monta para esses ativos. Nessa semana, eles venderam a ordinária de Petrobras e também venderam a preferencial. Só não aparece aqui porque o montante de vendas foi 21 milhões de reais, menor do que a mínima aqui que a gente registrou nas ações de Sabesp. Então é o seguinte, no caso da ação preferencial de Petrobras, inclusive o ativo também terminou com uma desvalorização de 3,5% durante essa semana no nosso mercado. E se a gente verificar, o net que a gente comentou com vocês no vídeo de sexta-feira passada só está aumentando. Estava em cerca de 220 milhões de reais e agora já está praticamente aí 370 milhões de reais de net negativo entre ação ordinária e preferencial da companhia. Aproveitando para a gente comentar aqui de Vale, a gente teve o quê? Também um ambiente vendedor e forte desvalorização para o ativo nessa semana, assim como na semana também passada. E o net que a gente comentou com vocês aí na semana passada, que já estava se aproximando de 800 milhões de reais, com essas vendas nessa semana, já se aproxima de 1 bilhão de reais no nosso mercado. Então vamos ficar bem atento em relação tanto aqui às ações de Vale, quanto também aí as ações de Petrobras no nosso mercado. Se a gente verificar aqui aquele nosso quadro no mercado de opções, a gente vai perceber que no caso aqui de Vale, pessoal, o que eles fizeram? Eles venderam calls, pouco mais de 3 milhões, e também compraram puts, pouco mais de 5 milhões de reais no nosso mercado. Então o ambiente também colaborando com o ambiente vendedor de Vale, tanto no mercado à vista quanto no mercado de opções. No caso de Petrobras, não. Nessa semana eles atuaram principalmente pelo pregão de segunda-feira, numa ponta que
compradora de calls e uma ponta o quê? Vendedora de puts, que seria a projeção de alta. Então, toda aquela intensidade que a gente verificou de ponta vendedora por parte deles em Petrobras no mercado à vista, parte está sendo protegido por parte deles no mercado de opções, o que a gente não viu aqui em relação às ações da Vale para o mercado de opções. Comentando com vocês agora o setor de siderurgia, pessoal, a gente não consegue verificar aqui o aparecimento de praticamente nenhuma das companhias que a gente acompanha, somente as ações de Goal, que eles atuaram numa ponta compradora e o ativo fechou a semana com uma leve queda de 0,6. Por que eu comento leve queda? Porque os ativos como CSN, uma queda de 7,18%, e eles atuaram numa ponta vendedora de CSN em 9 milhões de reais. No caso também nas ações de Gerdau, 5,68% de desvalorização na semana, só que no caso de Gerdau, eles tiveram uma ponta vendedora bem pequena, praticamente 0 a 0, cerca de 700 mil reais para o nosso mercado. E no caso aqui das ações de Usiminas, o ativo caiu aí cerca de 0,5% para o nosso mercado e eles atuaram numa ponta vendedora de cerca de 1 milhão e 200 para o nosso mercado. Então, em relação ao setor de siderurgia, quem conseguiu aí se beneficiar na semana foram as ações de Goal, que tiveram uma desvalorização aqui um pouco menor no nosso mercado, e no caso de Usiminas, mesmo com uma ponta vendedora, cerca de 1,2 milhão de reais, a gente teve aí também uma desvalorização bem pequena de 0,5% no nosso mercado. Pessoal, a gente gostaria de comentar com vocês aqui também, por exemplo, as ações de Estácio, uma valorização de 11,8% no nosso mercado. E olha que interessante, essa valorização de Estácio conseguiu o que? Inverter ponta de fluxo no nosso mercado. Eles estão praticamente, no caso de Estácio e Croton, fazendo o que, pessoal? Fazendo ponta inversa. No caso de Estácio, até o início de novembro, eles estavam o quê? Eles estavam vendendo Estácio e estavam o quê? Comprando as ações da Croton, mesmo setor. E agora eles começaram a inverter essa mão. Inclusive Croton teve a variação positiva. Inclusive o ambiente por parte deles em Croton é muito comprador aí nos últimos meses para o nosso mercado. Então eles estão começando a colocar no bolso, que tem muita gordura. E no caso aqui das ações de Estácio, eles estão atuando aí com uma ponta compradora, inclusive ajudando a impulsionar mais o ativo no nosso mercado. Então vamos ficar bem atento em relação a essa movimentação que eles estão fazendo para o setor educacional no nosso mercado. E a gente vai comentar com vocês também as ações de Rente, no caso aqui seria as ações da Localiza, que eles cessaram vendas no mês de dezembro. A gente tinha um ambiente vendedor bem expressivo por parte dele, e a partir de dezembro eles já simplesmente não tiveram mais aquela onda vendedora que a gente estava observando para o ativo em relação a essa movimentação. Vamos ficar bem atento na movimentação dos preços para o ativo. E no caso do setor de varejo, no caso aqui as lojas americanas, eles atuaram numa ponta compradora, inclusive bem leve, 3 milhões, mas o ativo se valorizou 5%. E se vocês observarem, na semana passada eles tiveram uma ponta compradora no ativo em 27 milhões de reais. Inclusive na semana passada o ativo caiu 3,3% no nosso mercado. Então quer dizer, eles já estavam acumulando ponta compradora e nesse momento estão aí adicionando simplesmente um pouco de ponta compradora e usufruindo essa ponta compradora que eles estão atuando no nosso mercado. Só para a gente comentar em relação ao setor de varejo, da mesma forma que eles estão atuando numa ponta compradora para as ações de lojas americanas, eles estão atuando numa ponta vendedora, pessoal, em lojas Renner. Então, essa pressão que eles estão fazendo aí de compra para as lojas americanas, no caso de lojas Renner, nessa semana eles venderam 12 milhões de reais. Inclusive o ativo caiu 5% no nosso mercado. Então quer dizer, compraram lojas americanas, o ativo subiu. Estão vendendo aí as lojas Renner e o ativo está sentindo aí com uma desvalorização para o nosso mercado. Vamos comentar aqui agora a movimentação de quê? De fluxo de base semanal, conforme a gente sempre comenta com vocês aí da evolução do quadro de projeção que eles têm no nosso mercado à vista. Bom, na semana passada eles tinham fechado a semana com o quê? Com uma projeção de prejuízo de pouco mais aí de 6 milhões de reais, quase 7 milhões de reais. E nessa semana, pessoal, juntando ponta compradora e vendedora, pouco mais de 4 milhões de reais de projeção de lucro para o nosso mercado à vista. Para quem é novo no canal, a primeira barra em azul é o resultado de projeção para os ativos que eles compraram, ou seja, lucro. Na barra vermelha, para os ativos que eles venderam, também lucro nessa semana, e o que possibilitou essa barra verde ficar positiva aqui para o nosso mercado. Para quem é novo no canal, olha a quantidade, pessoal, de semanas que a gente apura e eles fazem o quê?
projeções de lucro no nosso mercado. Eles também perdem, conforme vocês verificam aqui conosco. Só que a projeção de lucro é bem superior do que a projeção de prejuízo que eles têm para o nosso mercado. Se a gente verificar aqui no nosso quadro, onde a gente separa para o setor, o que eles têm aqui? Nessa semana, toda aquela ponta compradora que a gente verificou aí na semana que passou, eles venderam nessa semana, inclusive aí com sobra no nosso mercado. A ponta vendedora acumulou aí pouco mais de 1 bilhão e 600 contra 1 bilhão e 200 de ponta compradora que a gente teve aí na semana passada. Então, eles estão utilizando o quê? Simplesmente esse final do ano, principalmente essa última semana do ano, para uma ponta vendedora, já concentrados nos ativos que a gente comentou com vocês, que são ativos de peso e de visibilidade para o nosso mercado. Se a gente verificar aqui quem foi aí a movimentação mais intensa, foi justamente no nosso mercado à vista. Eles atuaram com uma ponta vendedora aqui, inclusive bem expressiva, a mais expressiva que a gente teve desde o início do acompanhamento que a gente faz com vocês aqui, com recorde de ponta vendedora por parte deles. E no mercado futuro também uma ponta vendedora, conforme a gente está sempre comentando, né? Parece que o mercado futuro eles vão zigue-zagueando, né? Sobe, agora cai. Então vamos verificar essa pressão de preço que eles estão fazendo aí para os nossos ativos. Pessoal, mais uma vez, eu sei que eu tentei fazer um vídeo bem mais curto, só que eu aproveitei para a gente poder comentar diversos ativos aqui que a gente comenta sobre o fluxo, para que vocês fiquem sempre bem informados na pressão de preços que esses participantes fazem aí no nosso mercado. Mais uma vez, o meu muito obrigado, desejo novamente um excelente Natal para todos nós, cheio de muita paz e tranquilidade, e na semana que vem, dependendo do volume do mercado, a gente faz só o fechamento, ou então se tiver muito fraco, a gente faz um fechamento aí bem mais expresso, para que vocês saibam somente uma pressão leve que eles vão fazer, mesmo porque a semana entre o Natal e o Ano Novo é muito parada aí para o ambiente do mercado e provavelmente não vai sair grandes coisas e grandes investimentos aí no nosso mercado. Um forte abraço a todos, um excelente Natal, um excelente final de semana e até a próxima. Tchau, pessoal!